Bom dia! O programa de hoje está repleto de atrações. Iremos falar sobre os anfíbios, suas características, as 3 ordens e sua reprodução. Iremos também ter a presença de uma bióloga que irá nos explicar um pouco mais sobre esses bichinhos. E teremos também muitas reportagens, mas antes, vamos para um breve comercial. Se você é como eles, que gosta de assistir o programa da Dani confortavelmente, compre o Puff Sapão. Estamos de volta. Agora teremos uma reportagem do Fernando Cabelo, diretamente do Laboratório de Biologia. É com você, Fernando. Bom dia, Dani. Estamos aqui no Laboratório de Biologia para falar com a estagiária Ariadne, que irá nos falar algumas características dos anfíbios. Bom dia, Ariadne. Bom dia. Ariadne, você pode explicar se existe algum significado da palavra anfíbios? Olha, tem sim. Ela vem de anfo, que significa dupla, e de bio, que significa vida. Por isso que a maior parte desses animais vivem em dois territórios, na água e na terra. E todos sabem que os anfíbios têm 3 classes, né? Você não poderia dizer quais são elas? Bom, são os anuros, que são representados pelos sapos, os urudeus, que são representados pela salamandra, e os ápodas, que são representados pelas cecílias. E essas 3 classes têm alguma forma de diferenciá-las? Bom, tem sim. Os anuros nascem com caudas e ao passar do tempo elas perdem essas caudas. Os urudeus já nascem com caudas e continuam com elas. E os ápodas não têm nem caudas nem pernas. Então por hoje é só. Obrigado, Ariadne. Obrigada a você. Então estamos com você agora, Dani. Obrigada, Fernando. Agora teremos a presença da bióloga Jamile Bonatti, que irá nos explicar um pouco mais sobre os anfíbios. Jamile, por favor. Então, Jamile, queríamos explicar um pouco mais sobre esses adoráveis bichinhos? Bom, Dani, eu vou começar falando sobre os anuros. Eles são representados por sapos, rãs e pererecas. O que mais chama a atenção nos sapos e nas rãs é que eles têm patas adaptadas ao salto. Apesar de pequenos, eles são muito fortes. Uma diferença que há entre o sapo e a rã é que suas patas traseiras são palmadas. Jamile, a maior dessas espécies vivem em regiões tropicais. Assim, me explique um pouco sobre provas diversas de espécies, assim, essas coisas. Bom, a maioria das espécies dos anuros vivem nas regiões tropicais. Foram identificadas 400 espécies. Aqui no estado de São Paulo é muito provável que diversas dessas espécies foram extintas. Dessas espécies foram extintas. É interessante. Agora vamos parar para um breve comercial e voltamos já já. Se você, assim como essa senhora, apanha do marido quando ele chega em casa bêbado, fica com a perna cheia de hematomas, use Biofenac, o anti-inflamatório que vai resolver os seus problemas. É isso aí, Biofenac, ele vai agir direto no seu hematoma e vai operar milagres em semanas. É isso aí, minha senhora, não sofra com seu marido bêbado e corintiano. Use Biofenac. Voltamos com o nosso programa. Estamos aqui ainda com a presença da bióloga Jamile Bonatti, que irá nos explicar um pouco mais sobre os urudeus. Isso mesmo, Dani. E seus representantes são as salamandras e o tritão. A grande diferença dos anuros é a cauda existente na larva. O curioso desses seres é que as primeiras pernas a se formarem são as dianteiras. A maior diversidade das salamandras são encontrados no hemisfério norte, em regiões subtropicais ou temperadas. Jamile, tem alguma outra espécie, assim, sobre Tem isso? sim, Dani, é o ápodas. São anfíbios alongados, vermiformes, sem pernas. Os gimnofionos são representados pelas cecílias, também conhecidas por cobras cegas, por lembrarem uma cobra em seu aspecto externo e por possuírem olhos atrofiados, e
e que algumas espécies são recobertos por membranas. Muito obrigada, Jamila. Espero que você volte mais vezes. E vamos agora para um breve intervalo novamente. Voltamos. Agora teremos uma reportagem da Bruna Favretto, diretamente do Laboratório de Biologia. É com você, Bruna. Bom, Débora, estamos aqui no Laboratório Paul e vamos entrevistar a bióloga Jéssica Calisto. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Bruna. Você poderia nos explicar as características do sapo? Sim, eu poderia explicar. Que no caso eu vou começar com o estágio larval do sapo, né? Porque a larva do sapo, que no caso é o girino, ele possui cauda e não possui perna, né? E isso acontece quando ele eclode do ovo. Quando ele eclode do ovo, ele não possui pernas. Mas o sapo, ele é classificado como anuro, que é sem cauda, e tetrápode, que é 4 pernas, porque ele é classificado segundo as características do sapo adulto. Porque o sapo adulto, ele possui as suas 4 pernas e não possui a sua cauda, né? E o interessante é que a larva dos anfíbios, se nós formos analisar ela tem como meio de sobrevivência aquático. E no caso de um anfíbio adulto, que eu estou falando no caso é o sapo, tem meio de sobrevivência terrestre, né? E o interessante é que eles possuem brânquias, que inicialmente são externas e com o passar do tempo passam a ser internas. E conforme vai tendo a metamorfose, eles vão já criando seus pulmões, né? E isso que permite a sobrevivência no solo, mas ainda dependente de ambientes úmidos. Bom, Jéssica, vamos dar uma pausa na sua entrevista e vamos com a sua estagiária, Carla Calef. Bom dia, Carla. Nos explique mais sobre os órgãos do sapo. Bom dia. Bom, como vocês podem ver, aqui é o sistema circulatório do sapo. Bom, o sangue vindo do corpo entra por aqui e sai, que vai para os pulmões e pele. Daí, ele vem dos pulmões e para a pele, entra, faz toda a filtragem e sai para o corpo. Aí, aqui embaixo, temos um pouco mais detalhadamente como é os órgãos do sapo. Como vocês podem ver, aqui temos a laringe do sapo, aqui o pulmão, os testículos, o rim, o intestino grosso, a bexiga, o baço, o intestino delgado, o estômago e o coração. Muito obrigada, Carla. Jéssica, você teria mais alguma coisa para falar? Sim, Bruno, no caso tem uma coisa para falar do veneno, que é as glândulas parotóides, que são as responsáveis pela produção do veneno do sapo. Uma coisa que os biólogos têm que sempre falar é que as pessoas que não têm experiência não mexer com esses anfíbios que podem causar reações alérgicas devido ao veneno. Uma coisa que eu tenho para falar é que eles se alimentam de moscas e insetos. E uma coisa que eu gostaria de mencionar é que eles, no caso, eles utilizam a sua língua pegajosa. E é isso, Bruno. Muito obrigada, Jéssica. Eu sou Bruna Favretto para o programa da Dani.
Obrigada, Bruna. Agora teremos a presença do nosso ilustre repórter, que irá nos explicar um pouco mais sobre a reprodução dos sapos. Fernando, queira nos adentrar. Oi, Dani, tudo bom? Tudo certo. Ótimo. Então, Fernando, explique pra gente um pouco mais do que você descobriu sobre a reprodução dos sapos. Bom, através dessas pesquisas eu consegui extrair muitas coisas sobre os sapos, né? E uma delas sobre a reprodução, né? E eu consegui descobrir que eles são animais ovíparos de fecundação externa, né? E na época de reprodução, eles usam, o macho usa através de um aplexo, que seria um abraço, massageando a fêmea no seu abdômen, estimulando-a a ter o orgasmo, né? Como dizem. E eles, como estão muito próximos, eles liberam na água seus gametas, né? Que, como estão muito próximos, eles se fecundam mais rápido. Fernando, você queria explicar um pouco mais qual o tipo de proteção para os ovos deles? Então, os ovos são gelatinosos, né? Que acabam protegendo de ressecamento, né? E muitas espécies, como os sapos, né, liberam na água. E outras espécies, como a perereca, liberam seus ovos em folhas de árvores para se prevenir dos peixes predadores, né? E é isso, né? Que interessante. Então, ficamos com mais um programa e espero que todos gostem. E foi tudo que a gente fez. Obrigada, até mais. Se você gostou do que você acabou de assistir, você pode comprar o DVD O Mundo dos Anfíbios. Você só irá encontrar na Escola Padre Horácio Ladeira. Para maiores informações, ligue para o número 0800 1234. Essa é a equipe do meu programa. E aí, Beijo da Dani. Beijo da Dani. Certo? Pro meu ver.